Olá, se você é espírita ou tem algum contato com a doutrina espírita, você já deve ter se deparado com a expressão suicida inconsciente. Essa é uma expressão utilizada no livro Nosso Lar de André Luiz. Inclusive, se você acompanha os nossos outros vídeos referentes à coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, você já deve ter se deparado com essa expressão. Quando André Luiz chega no mundo espiritual sem saber o que está acontecendo, sem saber aonde estava, legiões de espíritos umbralinos, espíritos ainda inferiores, ainda apegados às emoções humanas, às paixões humanas, começaram a chamá-lo de suicida, suicida, e aquilo perturbava muito, porque ele não tinha tirado a sua vida diretamente, ele não tinha cometido um ato de suicídio. Então, o que vem a se revelar no livro mais para frente? O que vem a ser explicado para ele? Que muitas vezes nós vamos minando as nossas forças físicas, nós vamos diminuindo o nosso tempo de encarnação devido ao estilo de vida que nós levamos. Então, muitas vezes nós temos um planejamento de viver 70 anos, 90 anos, e às vezes vivemos 5 anos menos, 10 anos menos, 15, 20 anos menos, por causa do nosso estilo de vida, porque nos alimentamos em excesso, porque não cuidamos da nossa saúde, ingerimos bebidas alcoólicas em excesso ou fumamos. Vivemos num ambiente estressante. Hoje nós sabemos que o fator emocional é um dos grandes problemas de saúde crônicos do nosso século. As doenças, elas se somatizam quando nossa mente, as nossas emoções estão adoentadas, elas estão adoecidas, né? Essas emoções, elas se materializam no nosso corpo através de doenças. Cada tipo de emoção provoca um tipo de doença específica. É como se a doença fosse um aviso do nosso corpo de que algo não está legal, de que algo está errado. Assim como a febre é um alerta de que pode existir, por exemplo, um organismo nocivo no nosso corpo, né? Seja uma bactéria, seja um vírus, alguma coisa que está desregulando as funções do nosso organismo. Da mesma forma, as doenças, elas são avisos de que alguma coisa não está correta. E essa coisa não correta pode ser algo emocional, pode ser algo mental, pode ser algo físico também, algum excesso físico. Então, é preciso que nós tenhamos bastante cuidado em ter autoconhecimento, saber como o nosso corpo funciona, tentar entender os mecanismos de interação do nosso corpo com as nossas emoções, com a nossa mente, com o nosso espírito, porque tudo isso é uma coisa só, nada está separado. As nossas emoções, elas não estão separadas do nosso corpo, elas não estão separadas dos nossos pensamentos, elas não estão separadas da nossa interação com o ambiente. Tudo está conectado, e se tudo está conectado, nós precisamos criar formas de harmonizar todas essas coisas. Então não adianta, por exemplo, eu ter apenas uma alimentação regrada se eu não cuido das minhas emoções, se as minhas emoções estão desequilibradas. Ou eu tenho as emoções equilibradas, mas eu como em excesso, mas eu não pratico uma atividade física, mas eu sou um alcoólatra. Então eu vou danificar as minhas células, vou danificar os meus órgãos, vou fazer o meu corpo funcionar de uma maneira desregrada, desregulada, e isso ao longo prazo vai me trazer doenças, vai me trazer problemas. Então a forma de nós enfrentarmos as coisas, a forma de nós crescermos em todos os sentidos, em plenitude, é harmonizarmos a nossa saúde física com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde espiritual. Porque se nós não fazemos isso, se nós temos uma vida desregrada, se eu trabalho em excesso, se eu me estresso muito, se eu não consigo ter paz na minha mente, nas minhas emoções, no meu corpo, se eu não consigo relaxar, se eu não consigo ter um momento de tranquilidade,
se eu me alimento de maneira desregrada, se eu bebo em excesso, se eu tenho vícios diversos, se eu não durmo adequadamente, tudo isso vai minando a minha energia vital e vai fazer com que o meu corpo se desgaste além do necessário e às vezes ele não vai conseguir chegar até aquele ponto em que eu planejei. Então, às vezes era para mim viver 70 anos e eu vivo 60. Isso é considerado no mundo espiritual como um suicídio inconsciente. Eu não tive a intenção de me matar, porém, o meu estilo de vida, danificando o meu corpo, fez com que eu vivesse muito menos do que eu precisaria. Então, a culpa é minha, porque eu deveria ter me cuidado, eu deveria ter cuidado desse corpo que é o meu instrumento de trabalho na Terra. Ninguém tem que fazer isso por mim, eu sou responsável. E se eu não faço da maneira correta, as consequências advirão. Então, depois que está doente, depois que já está desequilibrado emocionalmente, mentalmente, aí para corrigir é mais complicado. Não é que não tem mais jeito, tem jeito, pode ser revertido em muitos casos. Porém, o ideal seria a prevenção e não deixar chegar nesse ponto. Eu não vou esperar ter uma doença cardíaca para mim começar a praticar um exercício físico. Eu não vou esperar ter um problema gástrico para corrigir minha alimentação, ou ter um diabetes, ou ter um colesterol. Eu não vou esperar eu chegar num ponto de estresse máximo em que eu estou quase explodindo para me cuidar das minhas emoções, para me aprender a lidar com os meus pensamentos, a disciplinar os meus pensamentos. Então eu preciso aprender como estas coisas funcionam para que eu me corrija, para que lá na frente eu não venha ter problemas. Acima de tudo, nossa missão na Terra, isso já foi falado em outro vídeo, é aprender a cuidar de nós mesmos para que nós possamos cuidar dos outros. Jesus diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se cuida, se você não sabe os seus limites, se você não sabe como o seu corpo funciona, como a sua saúde funciona, como funcionam suas emoções, como são gerados os seus pensamentos, você não sabe cuidar de si próprio em todos estes níveis, como que você vai cuidar de terceiros? Como você vai amar os outros se você não aprendeu a se amar, a se cuidar dessa forma? Então nós precisamos aprender a nos cuidar e, em paralelo com isso, a gente vai cuidando dos outros também. A gente vai ajudando os outros a melhorarem, a gente vai ajudando as outras pessoas a serem melhores do que elas são. Claro que todos têm um livre-arbítrio, a gente não vai tentar mudar ninguém, mas nós precisamos ajudar. Nós precisamos auxiliar de todas as formas que forem possíveis. Precisamos deixar frutos positivos no planeta. Precisamos chegar um dia no mundo espiritual, ao invés de ser considerado um suicida inconsciente, uma pessoa que só viveu para si própria, para o seu próprio prazer, chegar do lado de lá de cabeça erguida, como alguém que veio no mundo e fez a diferença. Não é fez a diferença para a sociedade inteira, para o país inteiro, para o planeta inteiro. Às vezes você vai fazer a diferença para algumas poucas pessoas, mas aquelas pessoas são melhores porque você passou pela vida delas. É isso que nós precisamos deixar. Nós precisamos deixar boas lembranças, precisamos deixar boas sementes para as pessoas que vão ficar aqui, para que a gente chegue no mundo espiritual realmente de cabeça erguida, com um sentimento de dever cumprido. Se nós não fizemos tudo o que podíamos, pelo menos fizemos o mínimo necessário, voltamos para o mundo espiritual melhores do que quando chegamos aqui na Terra. Porque o triste é você chegar no mundo espiritual, ver que você não evoluiu nada, não melhorou nada, passou mais uma encarnação vivendo apenas para si próprio e criando mais débitos para o futuro. Então que sirva de reflexão para todos nós essa lição de André Luiz, né, sobre o suicídio inconsciente, para a gente analisar se não estamos nos matando aos poucos. O problema muitas vezes é esse, é você ir se matando um pouquinho a cada dia e aí você não percebe. Quando você vê,
é quando já não tem mais jeito, ou quando já está desencarnando, ou quando já está no hospital, quando a coisa já chegou no limite extremo. Então, se nós formos ampliando a nossa percepção, formos estudando o nosso comportamento, formos buscando entender como funciona o nosso corpo, a nossa interação com o espírito, o corpo, né, emoções e a nossa interação com o ambiente, nós conseguimos barrar esse processo a tempo e fazer o processo oposto, que é criar mais energia, criar mais disposição, produzir mais energia vital através de uma vida saudável e equilibrada.